boa noite, seja bem-vinda mamãe, seja bem-vindo papai. Aqui nós falamos sobre criança, bebê, maternidade, assunto no quais nós precisamos entender muito para nós cuidarmos dos nossos bebês. Então eu sou Cid Boico, eu sou terapeuta infantil e hoje, nessa aula, eu vou falar por que os bebês adoecem. Você já parou para pensar o que ocorre, quais são as causas do adoecimento em bebê, na primeira infância? Estou falando bebezinho mesmo. Então, por que eles ficam doentes? O que ocorre com o corpo deles? Qual é o desequilíbrio energético que faz com que os bebês adoeçam? Então hoje eu vou estar me baseando principalmente, mas assim, todas as bases da medicina tradicional chinesa, elas têm o mesmo critério, a mesma filosofia. Qual é essa filosofia? Que a gente precisa estar em harmonia com os nossos órgãos, com o nosso corpo, com o nosso sangue, para a gente ficar bem. O que nos leva a ter essa harmonia? Alimentação, hábitos de vida, né? Isso são os dois principais que levam a gente a ter uma qualidade de vida. Além disso, daí a gente tem outros fatores que vão interferir. Mas hoje, como eu estou falando de bebê, então quais são os fatores pela medicina tradicional chinesa que levam o bebê a adoecer? Eles são constituição fraca, que isso faz parte da herança que a gente carrega do pai e da mãe, principalmente da herança do rim. Então, se a gente carrega uma herança do rim, a gente vai ter essa herança fraca. Eu vou estar falando mais sobre ela já já. Outro fator que leva a alimentação. Sim, mamãe e papai. A alimentação é um fator muito importante, que se a gente não cuidar, o bebê adoece por conta disso, né? Um exemplo disso, cólica e refluxo, né? Dieta irregular, então, clima, e principalmente nós que moramos no clima do Brasil, onde tem praticamente em todos os estados um clima bem frequente, bem aparente, tipo, tá inverno, é super frio, gelado, né? Se tá calor, né? Tá muito calor às vezes, então a gente tem uns climas bem que favorece bem isso daí, esse sentido de adoecer ou não. E a gente tem vírus e bactérias que também levam qualquer pessoa a adoecer, mas nesse caso o ideal é que o bebê não entre em contato com vírus e bactéria até um mês, mesmo porque o ideal é que ele não saia de casa e também não fique recebendo visitas, certo? Então, gente, eu vou debater cada um desses assuntos agora ao decorrer dessa aula, dessa live. Sejam bem-vindas, meninas, Eduarda, Luciana. Hoje estou falando para vocês por que nosso bebê adoece. Quais são os fatores que levam ele a adoecer? E se a gente entende quais são os fatores que levam a adoecer, como eu faço para ele não ficar doente, né? Sejam bem-vindas aí, meninas. Fique comigo até o final, aprendo mais esse passo a passo aqui da medicina tradicional chinesa, que vocês vão adorar e vão estar aí evitando com que o seu bebê fique doente, porque se eu entendo porque ele fica doente, eu vou conseguir evitar que ele chegue a ficar doente. Gente, então eu vou falar para a live não ficar muito cansativo, eu vou resumir, falar em palavras, né, mais simples para vocês entenderem. Então, esses 5 fatores, né? Na verdade são 4 fatores, né? São 4 fatores que levam a criança, o bebê a adoecer. Quais são esses fatores então? Herança. O que é essa herança? Então, gente, quando o bebê então meninas, então, né, você que tá aí, né, vendo essa mania, né? Então, gente, quando o pai e a mãe, no ato da concepção do bebê, quando o bebê é gerado, a energia do pai e da mãe é passado para esse bebê. Então, quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu fui gerada, a energia de rim veio para mim e essa energia do rim eu carrego para a vida toda. Só que tem mais uma importância muito grande nessa energia do rim, que é isso também. Tipo, se o pai e a mãe estão com uma energia boa nesse momento, a criança vai nascer com uma energia, com uma concepção forte. O que quer dizer isso? Eu vou dar um exemplo bem prático. Quando uma criança nasce com malformação, foi a energia do pai ou da mãe que estava fraca nesse momento.
como é que eu vou saber se a minha energia tá fraca? Então, vamos supor, eu que tô querendo engravidar, ou só para eu entender como funciona, né? Então é assim, para eu ter uma energia de rim forte, eu tenho que ter um descanso adequado, sem um trabalho excessivo, trabalho à noite, trabalho em pé, aquele trabalho que você não para. Isso vai gastar muita energia do seu rim. Beber demais, noitadas de beber também. Tipo, por exemplo, assim, você está desde sexta-feira em noitadas, bebendo, emendando, sem se alimentar direito, sem descansar direito, e por um acaso, vamos supor assim, lá pro domingo, você continuando nessa, vamos supor que você é sua namorada, ou você é sua esposa, ou né, é você que é mãe que está me assistindo aí, você e seu marido estão nessa correria aí, né? E aí, nesse ato, acaba fazendo um bebezinho, né? Bom, nesse momento, vocês vão passar uma energia fraca pro bebê, tá? De rim. Outro fator é você estar trabalhando demais sem descanso adequado, aquela correria, então você vai passar uma energia fraca pro seu bebê. Outro fator é a idade. Por exemplo, se eu tô uma pessoa que tá com uma idade muito avançada, você também vai passar uma energia fraca pro seu bebê. Então tem vários fatores que você passa a energia do rim, e essa energia do rim, ao longo da minha vida, eu também vou gastando ela. Então você já viu aquela pessoa nova que de repente tem 18 anos e já tá com cabelo branco? É porque a energia do rim dela é muito fraca, então ela vai envelhecer mais rápido. É um dos fatores que a gente vê na vida, no cotidiano. E no bebê, o bebê nasce com malformação. Ou então ele nasce, se for muito fraquinho, um bebê é fraco mesmo. Sabe aquele bebezinho que tem um baixo crescimento, baixo desenvolvimento? A energia dele é fraca. Ele herdou essa energia. Então assim, ele vai ser sempre às vezes aquela criança que é menorzinha, mais magrinha, mais... sabe, assim, mais reprimida, que ela tem aquela energia dela mais fraca, ou então uma criança mesmo que tem uma síndrome, que já nasce com uma síndrome, ela tem essa fraqueza constitucional, que a gente fala que é uma fraqueza herdada dos pais, que é principalmente essa herança vem no rim, mas ela afeta muito o pulmão também. Então, normalmente essa criança ela é triste, às vezes, uma criança que fica mais abatida, chora com facilidade, uma criança mais tímida, às vezes ela tem já uma constituição leve, fraca, fica mais doente nessa parte respiratória, principalmente. Bom, isso aí não tem como controlar, certo? Se herdou. Agora, você e mamãe e papai que estão querendo fazer mais um bebezinho aí, né? De repente, vocês cuidam para você ter uma energia boa, se alimenta bem, dorme bem, né? Dá uma descansada para você, colocar seu bebê fortão no mundo. Bom, a outro fator, então, que eu vou estar falando aqui, é a alimentação irregular. Isso eu falo pra caramba, né, gente? Inclusive, hoje, vai lá no story que eu postei um monte de coisa. Postei chá, hoje eu tô inspirada, viu? Postei chá de manhã pra vocês. Postei agora um caldo que eu tava fazendo, até me atrasei por conta disso, senão o caldo ia queimar lá. E aí, tava quase terminando, minha filha com fome. Bom, vida de mãe, vocês sabem como é, né? A gente não consegue, às vezes, ter tudo no horáriozinho ali. Mas, enfim, esse caldinho também é um caldinho ali que eu postei, que é uma receita excelente para alimentação, que é o bebê que já está se alimentando, é claro. E também para você, mãe, que está amamentando. Ele é ótimo para você que está amamentando, tá? Então, uma de vocês aí, se vocês estiverem amamentando, assista depois lá e qualquer dúvida vocês me perguntam sobre o caldo. Mas então, por que a alimentação é tão importante no bebê? Bom, gente, a alimentação ideal para o bebezinho que acabou de nascer é o leite materno. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque ele já estava com esse mesmo líquido recebendo lá dentro, então é uma continuação dessa alimentação aqui fora. Então, assim, lá dentro ele estava recebendo alimento de outra forma, só que é o mesmo alimento criado pela própria mãe, então ela tem os mesmos nutrientes, então acaba que ele vai receber isso agora pela boca, porque vai começar a funcionar a parte digestiva, digestória, que é boca, né, estômago, vai começar a funcionar o baço, né, o intestino grosso, o intestino delgado. E os outros órgãos precisam também desses nutrientes, né, que vai estar passando ali pelo sistema gástrico, né, que a criança ainda não recebeu nada, então ele está ali super madurinho. Então o leite, o colostro é o melhor, né, porque é ele que vai fazer todo esse processo da criança aceitar a alimentação, de ser absorvido 100%, de ter as principais vitaminas e nutrientes
e que é como se fosse uma vacina para a criança, porque já tem imunidade, né, naquele momento do colostro, tem até imunidade que a mãe já vai passando para o bebê naquele momento, mas principalmente nessa parte que ainda a criança é o primeiro alimento, é claro que está tudo imaturo, ainda não está nada resolvido essa parte dela, ela recebe e consegue absorver 100%. Ela absorvendo 100%, ela vai nutrir, né, os outros órgãos, o pulmão, o rim, né, o fígado, que também faz parte da digestão, que vai estar mandando o líquido lá, né, que ele manda o líquido digestório através da vesícula biliar, porém, ele também faz parte, ele precisa ser nutrido também por nutrientes que vão vir pelo sangue, assim como a pele, o cabelo, o crescimento, o osso da criança precisa de nutrientes que são absorvidos por onde? Pela parte gastrointestinal. Certo? Então, por isso que é muito importante aquela mãe que consegue amamentar, ela vai evitar uma série, hoje nossa, até câncer você evita amamentando, né, com o leite materno. Mas se a mãe não conseguiu, existe fórmulas que imitam o leite materno, né? E aí você vai ver qual vai se adequar melhor pro bebê, que também vão dar nutrientes para esse crescimento e desenvolvimento do bebê. Porém, como ela é uma fórmula, ela não é o leite ideal, é lógico que vai dar uma sobrecarga na criança e ela vai ter mais cólica, mais refluxo talvez, mas isso tudo se ajusta também. Bom, é importante saber, gente, que nesse momento não é momento de teste. Porque o que ocorre é que às vezes, eu vou testar um chazinho, eu vou testar aqui, de repente essa criança aceita outra coisa, mel, chá, não sei o quê. Não é momento de teste, gente. Nesse momento, dá só... você começou aquela fórmula, deu certo, a criança vai sentir cólica, a criança vai, você tá começando leite materno, ela vai sentir, vai ficar com a barriga, né, distendida, um monte de fator, mas para ali e deixa a criança se adaptar àquele leite e logo ela vai se adaptar, assim como o leite materno, e logo vai se ajustar tudo. Então, assim... mas então, se ele tiver só leite materno, por que ele vai ter cólica? Porque é de cada bebê. Tem bebê que é mais imaturo. Então, às vezes, você teve 2 bebês, um não teve cólica, outro teve. Porque tem uns que a constituição está um pouquinho mais forte. Então, ela vai estar mais madurinha. Ela vai aceitar melhor aquele leite. Ela vai, de repente, ela não provou nada, água, nem água. Porque se provou alguma coisa, isso vai ter interferência, né? Vai ter interferência na cólica. E aí... ele vai aceitar melhor. Tem outras crianças que não aceitam muito bem porque estão muito mais imatura o baço. Isso vai da constituição da criança. E se ela tiver muito mais imatura, ele vai ter cólica e refluxo, né? Então não tem como a gente evitar isso aí, ele vai ter. Só que como é que a gente ajusta isso aí? Tonificando o baço. Se a criança está fraco o baço, está fraco o estômago. Na medicina tradicional chinesa, o legal é isso, eu vou lá e fortaleço. Se eu vou fortalecer o baço, vou fortalecer a parte digestória da criança, ela mesma se resolve e se cura, entendem? Enquanto bebê, eu posso resolver um monte de fator que ele não vai levando para o resto da infância. Porque se eu não resolvo esse fator alimentar na criança, a criança está com o baço muito fraco, ou com o intestino, ou com a parte digestória dela fraca, ela vai deixando outros órgãos fracos. Um dos órgãos que é muito afetado pela falta de alimentação é o pulmão, que precisa de muita força nesse momento, de muitos nutrientes para ele se desenvolver. Então, se ele não tiver esses nutrientes adequados, ele vai ficar fraco e a criança fica com a imunidade baixa. E aí a criança vai pegando o quê? Os próximos fatores, que são fator climático. Uma criança que está com um pulmão muito fraco, ela vai pegar daí doenças do fator climático. Um bebezinho, gente, não pode ficar pegando, nem ficar com muito calor. Então você não pode socar ele de roupa, que é o próximo fator, né? Climático. Já passei pro próximo, já terminei a alimentação, né? Então o próximo é o climático. Por que o clima adoece o bebê? Simples, gente. A criança não pode passar nem muito calor, nem muito frio. A parte dela de termostático, de temperatura, né, que é o nosso corpo mede a temperatura, ela mesmo, né, se aquece ou se esfria, ainda não está formado também. Além disso, o pulmão dela também não está formado, que é o pulmão que faz aquela energia, que é uma energia que se chama Wei Qi, que fica na pele do bebê e que é ela que protege de outros fatores, do frio, do calor, e ainda não está formada essa energia na criança. O pulmão dela não está formado. Ela precisa daqueles nutrientes que você vai estar passando na alimentação, que a criança vai estar ingerindo, para se formar também o pulmão.
Como o pulmão da criança não está fraco, a energia, o eixo de defesa da pele não tá formado. Por conta disso, se você sai com uma criança no vento, no frio, o que acontece quando você sai no vento, no frio com uma criança? Ela vai resfriar, né? Ela vai pegar o frio ou o calor demais, ou umidade demais, nesse momento vai entrar pela pele da criança e ela pode só causar um resfriado, ela pode só causar um desconforto, né, ali na pele, alguma coisa, mas ela também pode, se ela ficar muito tempo sem ser resolvido, sem ser tratado na criança, e a criança não conseguir se tratar e se curar sozinha, ela invade o corpo e vai nos órgãos internos e causa doenças crônicas, que a gente chama. Então é nesse caso aí que acontece, por exemplo, uma asma. Então eu tô lá com meu bebezinho recém-nascido, de repente dentro da casa, quentinha, e eu vou, a hora que eu saio à noite, tá um friozinho e eu não vi, ou uma chuva, e a criança pega aquele frio. E ele entrou na pele, a criança começa a escorrer o narizinho, o bebezinho, começa a escorrer o narizinho, e de repente ele pega mais vento, ou então eu não dou uma descuidada ali com ele e não tratei, e de repente começou já a ficar grossa o catarro, né? Não, o que é tratar, gente? É ajudar na criança, se ela tá com leite materno, deixar o leite materno, deixar ela mais no colo, fazer ela dormir mais, entendeu? Não deixar ela acordada, porque se você começa a movimentar ela, por exemplo, muito para a escolinha nesse momento, vamos supor que a criança está indo para a creche, então você vai estar levando ela, movimentando muito ela não vai fazer o repouso adequado que precisa para o próprio corpo se curar. Vai uma semana para a criança se curar desse resfriado. Ela não conseguiu se curar no resfriado. E uma semana, tô dando um exemplo, porque ela acabou se movimentando demais, não dormiu direito, não se alimentou direito. E aí ela fica crônico. O pulmão dela tá fraco, aí acaba. Vamos supor que ainda ela tá com uma alimentação super errada. Nesse caso, vamos supor com uma fórmula que você às vezes está trocando uma e outra. Acaba formando o que a gente fala fleuma, ela dá muito líquido, tanto na parte respiratória quanto na parte digestiva, e aí acaba depois ocasionando a asma, entendeu? Então a asma ela pode ser consequência de uma gripinha, de um resfriado que veio com o frio, e aí como não curou, ela entrou e alojou no pulmão, né, que a gente fala, e acaba causando a asma. Então a asma pode ser uma consequência de uma doença, de um resfriado causado pelo frio, que a gente fala que são fatores climáticos que levam a adoecer. E aí nesse caso tem um fator que interfere muito nessa cura: anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório ele corta, ele não deixa o corpinho da criança em uma semana se resolver sozinho. Aí você corta esse efeito dos anticorpos da criança, tá criando, se resolvendo, se curando sozinho. E aí nesse caso a criança também vira crônico. Aí a gente fala que se chama fator residual, é outro fator lá, né? Tô dando os termos aqui, mas só para você entender que daí vira crônica essa doença, se a gente não deixar o corpo da criança resolver. Mas não é só deixar, é você cuidar, dar colo, dar o peito, né? É deixar a criança dormir, fazer o repouso adequado, dormir à noite, as horas que precisa. Aí a criança se recupera sozinha, tá bom? Então é só ficar observando, né? Você pode sim dar se ela tiver uma febre, você pode dar um chazinho nesse caso, né? Aí você fica observando e vai tratando os sintomas da criança, tá? Não é você abandonar a criança, não posso fazer nada, tô vendo ali a criança com febre de 40 graus e não tenho que fazer nada. Não, peraí. Você vai fazer sim. Eu tô falando de antibiótico, tá? Aí nesses casos também é quando a gente erra, aquele fator também que você dá antibiótico quando é um vírus, então não vai resolver, não era bactéria. Ou anti-inflamatório. O anti-inflamatório corta mesmo e não se resolve. O anti-inflamatório, gente, Alivium, acho que tem anti-inflamatório, não tenho certeza. Mas são algumas medicações que são para febre, mas tem anti-inflamatório junto, associado. Então a gente tem que tomar cuidado a hora de você dar isso daí e a criança tá só com resfriado. Então nesse caso é melhor você dar só um antitérmico mesmo e não dar o antitérmico e o anti-inflamatório associado. Se vocês não entenderem, depois escreve, para não ficar muito repetitivo, que eu explico para vocês em relação a isso. Aí ele corta e vira uma doença crônica. É um dos fatores também. Isso aí, ó, tem vários estudos que mostram isso daí. Então, é um uso exagerado e inadequado, que é a automedicação que a gente faz sozinha
e aí acaba atrapalhando a criança de formar anticorpos e vira uma doença crônica. Mas o início dela toda foi do quê? Foi lá onde que começou com aquele friozinho que entrou, né, e a gente não cuidou direito, certo? Então, o outro fator é vírus e bactéria, que daí sai do controle mesmo. Só que nesses casos de vírus e bactérias, em um bebê até 1 mês a gente pode controlar. Como que a gente controla isso? Vírus e bactéria? Bom, primeiro, agora a gente está em época de pandemia, tá até mais fácil de controlar isso, né? Um bebezinho, então, como que eu vou estar fazendo, né? Esse último fator que eu tô falando, evitar vírus e bactéria no meu bebê. Um bebezinho, ele tem que ter uma higiene adequada, né? De mão, né? A gente não pode pegar ele com as mãos sujas, com a roupa suja. Se eu estava na rua, o ideal é que eu troque a roupa, tome um banho para pegar o bebê, né? A mãe já está ali com o bebê de 1 mês, a mãe não está saindo de casa, né? A mãe já está só amamentando, então a mãe está com todas as higienes, a mãe só está pegando o bebê, então ela não vai passar nenhuma bactéria para a criança, exceto que alguém venha e passe para ela e aí ela passa para o bebê. E aí, se a mãe está amamentando ainda, existem uns estudos que ela já passa anticorpos pelo leite para a mãe. Então, não é a mãe a causadora disso, né? A criança, ela pode ter, né? Ou alguma coisa que ela vai levar na boca, que vai ter a bactéria, né? Ou alguma coisa que tá na mãozinha, né? Essa mania das pessoas chegar e pegar na mãozinha do bebê, né? Tadinho do bebê, o bebê pega aquela mão suja, imunda, com vírus e com bactéria, que vai para a boquinha da criança e ela acaba ingerindo. Então, nesses casos, assim, mãe, tem que ser chata mesmo. Eu vejo muito riles disso aí, a mãe. Você vai pegar meu bebê, né? Você já lavou a mão? Você já passou álcool 70 na sua mão? Você trocou a sua roupa e tem que trocar mesmo, gente. É assim mesmo. Era uma mãe super chata. Nossa, eu era super chata com minhas amigas. Se elas chegavam, eu falava, fazia lavar a mão, fazia, né? Não tinha como trocar roupa, mas pelo menos colocar uma fraldinha onde a bebê ia ficar. Por quê, gente? A gente vira uma leoa mesmo para nos proteger, porque a gente sabe que se a criança pegar nesse momento um vírus ou uma bactéria, ela não tem defesa. Não, por isso que é ideal que a gente não saia com a criança. Agora, não adianta a pessoa vir e trazer esse vírus ou essa bactéria, que a criança não tem defesa para isso, né? Então, nesses casos, você consegue limitar as visitas ou exigir mesmo que a visita lave as mãos, né? A hora de pegar o bebê, se não tem como evitar isso. E aí você coloca uma fraldinha para dar uma protegida ainda. Ou você ser chata mesmo, não deixar pegar. Eu sou chata mesmo, eu não deixava pegar mesmo, exceto a avó, né, o pai, e o pai tem que tomar banho. Vai tomar banho, troca essa roupa, aí você pega, né? Por isso que nós temos que ser brava mesmo, nós temos que proteger nossa cria, né? Todo ser humano, né? Todo ser vivo que vira mãe, vira bravo, né? Então, até, né, meu pai me chamava mesmo de bicho, que eu era uma leoa, que eu era né, desses bichos bravos mesmo, que não deixava ninguém chegar perto da filha. Mas é justamente porque isso aí já é uma proteção, uma forma de a gente proteger de vírus e bactéria. Então, nesses casos, gente, também quando é vírus, não adianta antibiótico, né? Só lembrando, nesses casos é uma hidratação e repouso da criança. E você tá cuidando, se der febre, né? Você pode dar um antitérmico. Mas eu tenho uma receita mágica, que desde que eu comecei a usar, eu nunca dei antitérmico mais para minha filha, que é o chazinho de hortelã para febre, tá? Então você observa, se a criança está com febre, você vai tratando os sintomas, entendeu? Se a criança está aparecendo outras coisas, você vai tratando apenas os sintomas. Mas deixa a criança curar sozinha. Se ela curar em 1 semana sozinha, ela se resolve. Agora, se você dá um remédio que corta aquilo, ela não se resolve, ela pode ter uma doença crônica futura, tá bom? Isso é comprovado, gente. Eu tenho vários estudos. Se vocês quiserem estudo, eu mostro para vocês depois, tá? Isso aí não é coisa que eu tô falando do além, não, tá? Inclusive, assim, ó, tem esse livro aqui, ó o tamanho do livro, gente. Esse livro aqui, ele é bem da medicina tradicional chinesa, que é só aqui, deixa eu ver qual é essa data desse livro, ele tem 99 estudos científicos que provam isso daqui, só pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver de que ano que esse livro aqui que eu tô falando pra vocês, ele é 2006, né? Ele não é tão velho assim, não. Deixa eu ver aqui, tem muitas perguntas aqui. Sempre que eu saio, eu vou direto pro banho. Isso mesmo, Maria. A gente também, né? Às vezes a gente tem que sair na rua, deixa o neném com alguém.
já volta e toma um banho. Outra coisa, a gente que amamenta é lavar o peito, lavar o bico do peito, às vezes antes de dar também. Se você passou uma pomadinha para rachadura, eu mesmo usava aquela concha, e quando começou a rachar meu peito, eu usei Dersane. Ótimo para ele, 2 dias que eu usei, ele sarou. Aí eu colocava Dersane, colocava a concha, porque daí o bico ficava livre, né? Não ficava raspando no sutiã ali, na roupa. E aí a hora que eu ia amamentar, eu lavava mesmo, sabe? Pegava até um sabonetinho de criança, separadinho também, um sabonetinho líquido, né? Porque se a gente pega também aquele sabonete que tá lá na pia, que todo mundo lava a mão e vai lavar, não resolve nada, né? Então você pegava um sabonetinho líquido que eu deixava ali, que já era de bebê, que era dela mesmo, lavava, enxaguava e dava também a mama limpinha ali pra criança, né? Até 1 mês, gente, é fundamental cuidar demais nesse sentido, sabe? Então, assim, um bebê não ficar com muito calor, porque ele desidrata fácil, viu, gente? Uma criança, se ela fica só suando muito. Então, sempre tá olhando. Se a criança tá suando, diminui a roupa. Se tá frio, você pegou na pele dela, tá geladinha, põe uma blusinha. Nunca deixe sem blusa, pelo menos essa, principalmente a parte do tórax aqui, que é o peito. Nunca deixar sem pelo menos uma blusinha de alcinha, se tiver muito calor. Então, se tá muito calor, coloca numa sombra, né? Tá muito seco. Nossa, a secura, meu Deus, acaba com a parte também respiratória da criança, né? Aí, se tá muito seco, coloca um balde de água próximo, só cuidado, né? Pelo amor de Deus, quem tem criança, balde de água é um perigo, né? Mas pode colocar uma toalha molhada, coloca alguma coisa que tenha água perto, né? Tá muito calor, lugar fresco, tá muito frio, agasalha, não saia no vento à noite, principalmente à noite, que daí a criança pega a friagem mesmo e fica doente, tá? Então a gente evitando esses fatores climáticos, lugares que a gente mora que é muito úmido, por exemplo, Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar que tem muito úmido, né? Não sei se tem alguém aí que mora em Santa Catarina ou conhece. Então, nesses lugares também a gente tem que dar uma cuidada para não vestir a roupa úmida na criança, não deixar ela, se um quarto tiver muito mofo, muito úmido, que vai também trazer doenças, né? Respiratórias, alergia, rinite. Então, a gente tem muitas doenças que são pelo clima. Mas só recapitulando aqui, quais são os fatores, então? Hereditariedade, né, que não tem como a gente fazer alguma coisa, né, exceto que você já saiba disso antes de fazer o filho, né. Alimentação irregular, então hereditariedade, alimentação irregular, clima e vírus e bactéria, são 4, né, fatores que eu falei hoje, tá? Então, quem não assistiu a live do início, vai lá no início, assiste a live, entenda por que o bebê fica doente e evita. Porque se você souber, você vai evitar. Tem alguém que participar aí? Tem alguém que quer participar? Não foi engano, Leila? Quer participar? Eu chamo você se você quer. Dê uma solicitação aqui. Sim, fala sim. Que eu abro a câmera aqui pra você. Quer fazer uma pergunta, Leila? Ou foi engano que apertou ali? Se quiser, fala aí que eu abro a câmera pra você, a gente conversa aqui, não tem problema não, gente. Sempre que vocês quiserem solicitar aqui ao vivo, só me solicitar que eu abro a câmera e a gente conversa, tá bom? Então, são super dicas, assim, super fáceis, assim, e práticas que vocês podem estar fazendo para evitar que o bebê fique doente. Gente, qualquer dúvida, me chama, pergunta, deixa escrito aqui nos comentários, tá? Se você acha que tem alguma mãe que seria legal assistir isso daí também, principalmente às vezes grávida, ou alguém que tá com o bebê mesmo de até 1 mês, passa essa live aí pra ela assistir. Tá com dúvida, me manda um direct ou deixa aqui, porque às vezes a tua pergunta também pode ser uma pergunta de alguém, de uma outra mãe, então eu vou estar respondendo, vai estar ajudando outras pessoas também nesses cuidados de recém-nascido. E é uma época muito difícil para adaptação da mãe, então toda orientação que a gente vier é bem-vinda. Nossa, buscar orientação demais de todo mundo, né? Porque a gente quando vira mãe, a gente é profissional de saúde. Vou contar um segredo para vocês, não sei se vocês sabem, não sei se tem um profissional de saúde aí. Quando nós, profissionais de saúde, viramos mãe, eu trabalhava em maternidade, eu tava plantando maternidade, eu fazia parto, eu cuidava de recém-nascido em UTI, um monte de coisa. Quando eu virei mãe, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu não sabia fazer nada. Zerou meu HD. Eu não sabia.
Gente, que loucura! Eu via minhas colegas médicas e tudo mais, e psicólogas, quando viravam mãe, eu ajudava muito ali e a gente não conseguia compreender o que ocorre. Eu não sei o que ocorre, a gente vira mãe, a gente não sabe cuidar do nosso filho às vezes, né? Eu tinha as noções, mas assim, na hora do desespero, eu precisava de orientação e eu ligava para uma colega. Sempre liguei para perguntar, porque parecia que eu não sabia cuidar da minha filha, né? Então, assim, é legal essas orientações, por isso, assim, desde que eu virei mãe, eu falei, gente, minha missão é ajudar. Aí eu comecei a escrever um livro, porque eu falei, gente, como é difícil ser mãe. É muito fácil você falar quando você não é. Eu orientava a amamentação. Olha, mãe, você pega o bebê, faz isso, faz aquilo, né? Vai rachar o peito, é normal, faça isso, faça aquilo. Mas depois que eu virei mãe, eu falei, gente do céu, eu tenho que ajudar, eu tenho que orientar. E tem um monte de coisa que quando a gente vira mãe que ninguém conta pra gente. Sabe uma coisa que ninguém conta também? É que ficar triste, ficar com raiva, xingar todo mundo é normal. Aí a gente acha que a gente é mãe do outro mundo, né? Porque que ninguém passou por isso, ninguém me contou, né? As pessoas esquecem de contar isso, né? Que a gente vai ficar louca, né? A gente vai gritar às vezes, que a gente, né? A gente protege o filho, isso a gente protege, né? Ninguém toca, ninguém, né, chega perto, mas a gente fica meio doidinha mesmo. Isso é normal, normal por N fatores. Depois, semana do Dia das Mães, essa semana eu joguei vários vídeos aí, né, de cuidado do materno, né? Coisas que vocês podem estar fazendo para estar melhorando. E eu quero fazer uma live também no Dia das Mães, só de orientação para vocês, com os exercícios, respiração, pontos de ansiedade. Eu vou só para você, mãe, que você vai ver que delícia que é a gente buscar esse equilíbrio de volta para nós deixar de ser louca, né? E voltar no nosso espírito normal de pensar, raciocinar, né? E não ficar só ligado no bebê, tá bom? Um beijo pra vocês, obrigado pela companhia. Querem fazer alguma pergunta? Pode fazer, ainda dá tempo. Se não, pode deixar escrito aí depois, né, onde a gente escreve, na bolinha, né? Onde a gente deixa os comentários. Pode deixar escrito que eu vou estar respondendo, tá bom, gente? Obrigado pela companhia. Obrigada a vocês que estão sempre aí presente comigo. Você que está assistindo essa live gravada também, gratidão, gente. Fiquem com Deus e que Deus proteja todas as mães desse mundo, principalmente essa semana que é o nosso dia, né, gente?